Bom, pessoal, estou de volta para trazer mais conteúdos aí para vocês, como sempre, vindo aqui todos os dias. Hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre Bitcoin, vamos falar também sobre tokens de inteligência artificial, como o AGIX e o SDAO, e a gente vai ver o que está acontecendo no mercado tradicional. Eu gosto de estar sempre passando o que está acontecendo no mercado tradicional, porque, como eu falo aqui para vocês, mercado tradicional, o que está acontecendo no mercado tradicional pode impactar no Bitcoin. Então a gente vai acompanhar o que pode trazer impacto aqui para o mercado que a gente atua, que é o mercado cripto, tá bom? E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e eu tô aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse, tá? Desde análise de mercado, mercado cripto, mercado tradicional, até mesmo as melhores oportunidades aí em altcoin e também em altcoins de inteligência artificial. Então, se você quer receber vídeos como o que eu trago aqui no meu canal, é só se inscrever para você não perder os vídeos que eu trago aqui com frequência, tá bom? Enfim, vamos lá para a análise e vamos entender aqui o que está acontecendo com o mercado. E antes de começar a análise aqui, eu quero estar passando uma informação muito importante, tá? Todas as vezes que eu trago conteúdo aqui, que eu trago análise, principalmente análise de oportunidade, pontos de oportunidade, eu sempre falo para vocês que eu trago duas análises, tá? Existem duas análises aqui. A primeira análise é a análise de médio e longo prazo, onde a gente vai fazer uma análise para estar acumulando pontos de oportunidade para acumular. É uma análise diferente da segunda análise, que é uma análise de curtíssimo prazo, onde a gente vai se aproveitar dos ruídos do que está acontecendo ali no gráfico diário ou do que está acontecendo em gráficos intraday. E essas duas análises são diferentes, tá, pessoal? E para resumir, análise de médio prazo para montagem de carteira, nesse momento, todas as vezes que tivermos queda no Bitcoin, que tivermos correção no mercado, precisamos utilizar como oportunidade, porque estamos passando pelo principal momento de mercado, onde a gente utiliza esses momentos para estar acumulando. Eu estou falando isso desde quando o Bitcoin estava em 16, depois foi para 20, depois voltou para subir e voltou para 25, foi para 31 e voltou para 25 duas vezes. Falei a mesma coisa aqui para vocês. E agora, a mesma coisa. Se o Bitcoin corrigir, não estou falando que ele vai cair para 12, mas existe sim a possibilidade de correção aqui para Bitcoin. Se o Bitcoin corrigir, precisamos utilizar essa correção como oportunidade, tá bom? Esse é o conceito da análise de médio e longo prazo. Agora, análise de curto prazo, de curtíssimo prazo, para trade principalmente, precisamos determinar entre diversos fatores. E é o que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? E já vindo aqui para médio prazo, até onde o Bitcoin pode corrigir. Nesse momento eu acredito, na minha opinião, tá? E tudo que eu trazer aqui vai ser opinião própria. Não é o que vai acontecer, mas sim o que pode acontecer mediante a minha visão sobre o mercado. Existe 1 milhão de traders, 1 milhão de criadores de conteúdo, cada um tem sua perspectiva e análise sobre o que está acontecendo. E todos eles trazem aqui no YouTube a sua opinião, tá bom? Não é o que você tem que fazer e não é o que vai acontecer, mas sim a opinião. E a minha opinião nesse momento é de que existe a possibilidade do Bitcoin voltar para 31 para formar uma base de preço para continuar subindo. E esse voltar para 31 vai ser uma correção interessante porque ele vai voltar para pegar impulso. E se isso acontecer, quando ele passar a subir, ele vai passar a subir com mais força, com possibilidade de vir direto para a região de 47 mil dólares por unidade, tá bom? Veja que todas as vezes que ele volta para pegar impulso, quando ele passa a subir, ele volta a subir com mais força para romper resistência. Veja aqui, nesse momento a gente tinha uma resistência muito forte nessa região de 25 a 24 mil dólares por unidade, e quando ele subiu e voltou para pegar impulso, quando ele subiu novamente, ele subiu com força suficiente para romper essa região de resistência. Na minha opinião, a mesma coisa precisa acontecer aqui para Bitcoin. Precisa ou pode acontecer. E se acontecer não vai ser ruim, porque a gente consegue comprar Bitcoin mais barato aqui nessa base de preço em 31.700. E quando acontecer essa característica de voltar, de corrigir, não se desespere, vai ser uma correção normal para pegar impulso para continuar subindo. Se acontecer, não estou falando que vai, eu estou falando que pode. E se acontecer, onde que está a oportunidade nesse momento? Onde que a gente consegue fazer alguma coisa? Está comprando para montagem de carteira, está acumulando? Aqui nessa base em 31, ou seja, a gente consegue acumular mais Bitcoin aqui nessa base com possibilidade dele passar a subir e já ir direto para 47. Um detalhe muito importante, tá? Nesse momento é crucial você estar se expondo mais em Bitcoin do que nas altcoins, porque quando o Bitcoin corrigir, por exemplo, agora, se ele voltar para 31, a gente vai ter o Bitcoin caindo 10, 15, 16%, enquanto o Bitcoin está caindo 2, 3, 4%, porque a dominância do Bitcoin está muito alto. Então, muito cuidado ao estar se expondo
em muita altcoin agora. Não que você não tenha que se expor, sim, você precisa se expor. Não que você tenha que se expor só em Bitcoin, mas sim que você precisa se expor também em altcoin para aumentar o seu risco-retorno, onde você compra uma pequena parte de altcoin para potencializar, correndo um risco grande na altcoin, mas mitigando o risco aqui no Bitcoin. Tá bom? Então, por esse motivo que você precisa também estar exposto em altcoin. Mas agora é momento de se expor mais em Bitcoin e Ethereum também, tá? Vai sair, na minha opinião, se sair ETF de Bitcoin, vai ser ETF de Ethereum. Então lá na frente todo mundo vai estar falando de ETF de Ethereum. E então o Ethereum passa a subir mais que o Bitcoin, mais que a maioria das altcoins. Então por isso que eu estou comparando o Bitcoin e Ethereum e colocando os dois no mesmo nível, tá? Bitcoin e Ethereum nesse momento, e as outras altcoins dá pra gente acumular, só que em uma menor quantidade. Então, se isso acontecer, existe a possibilidade de base de preço aqui, ponto de oportunidade para estar acumulando e ponto de trade também, onde a gente tenta surfar até os próximos níveis, aqui chegando com alvo em 40 ou até mesmo lá em cima em 47, tá bom? Aqui a gente consegue pegar um position trade no Bitcoin, um trade mais longo, onde a gente tenta surfar uma valorização maior. Tá bom? E por que existe essa possibilidade de correção? Quando a gente vai utilizar times menores, veja que nesse momento o Bitcoin está formando ou tentando formar aqui alguns padrões de reversão. Ele está lateral, falei para vocês que existia essa possibilidade dele ficar lateral dentro desse range aqui, e ele pode ficar lateral dentro desse range e não vai ser ruim, vai ser bom, porque dentro desse range ele pode formar um padrão de bandeira, que seria um padrão de continuidade para continuar subindo, tá? E vai mostrar pra gente que é um ponto de indecisão. O mercado está indeciso. Será que sai ETF? Será que não sai? E a partir de então, o mercado vai tomar a direção depois que sair a notícia. Se for reprovado, queda. Se for aprovado, valorização com rompimento. Então, nesse momento, se continuar dentro dessa lateralização, o que você vai observar? Eu não quero falar aqui para você a direção que ele vai seguir, mas o que fazer independente do que aconteça. É sempre essa a minha análise. Ação e reação. Espero a ação e depois eu ajo em cima da reação. Se ele lateralizar dentro desse canal ou dentro desse padrão de bandeira, ao romper para cima, existe a possibilidade de dar continuação e confirmar todo esse padrão, tá bom? Então a gente vai pegar no rompimento dessa bandeira, porque ele vai estar rompendo o topo, para tentar formar topos mais altos, tentando buscar as próximas resistências, que na minha opinião está lá em cima em 45, 47. Mas se ele voltar, e sim existe a possibilidade de voltar, suporte vai estar em 31. Em 31 a gente consegue estar acumulando para montagem de carteira e a gente consegue estar pegando aqui um position trade a partir do momento que ele tocar e formar um padrão de reversão. Um fundo duplo ou formar um bear trap onde ele rompe, toca lá embaixo em 30 e depois ele forma um fundo mais alto que esse fundo anterior e a partir de então ele rompe um topinho mais alto, esse topinho mais alto e forma um topo mais alto, então ele vai caracterizar aqui um bear trap, então ele foi buscar liquidez para passar a subir, a gente pega essa operação também, e a partir de então a gente sabe o que fazer a partir de agora, independente do que aconteça com o Bitcoin, tá bom? Se ele corrigir, a gente sabe onde está o suporte, o que fazer quando chegar, e se ele romper para cima essa lateralização, a gente sabe o que fazer também, porque ele vai estar mostrando pra gente que o mercado está agindo em cima das compras. Os compradores estão querendo comprar cada vez mais. E a gente precisa observar também o volume de negociação, tá bom? Quando a gente vai observar mercado tradicional, como por exemplo o dólar, veja que o dólar, ele tentou formar um topo mais alto e veio para romper, principalmente quando a gente observa aqui no gráfico diário, e segurou, ele caracteriza aqui uma região de resistência em 106 nesse momento, tá bom? Se ele passar a corrigir no decorrer da próxima semana, ele pode vir para romper esse fundo. Com o rompimento desse fundo, a gente vai ter suporte só em 104 e com essa depreciação no dólar, a gente vai ter o Bitcoin dando continuidade na valorização. Os títulos de 10 anos, é muito importante a gente estar observando o título de 10 anos, tá, pessoal? O que eu observo nesse momento é que a gente não tem mais região de resistência a princípio. Por quê? Ele veio rompendo todas as regiões de resistência, topo, tudo que tinha, ele veio rompendo. Então, o que a gente vai observar nesse momento? Formação de topos e fundos ascendentes ou descendentes. Veja que nesse momento ele formou topos e fundos ascendentes, mas quando ele formou esse fundo ascendente e veio para formar um topo ascendente, ele não conseguiu formar. Ou seja, ele formou um topo descendente e está tentando vir buscar um fundo. Se ele formar um fundo mais baixo que esse fundo anterior, ele pode estar tentando formar topos de fundos descendentes, e a partir de então a gente pode ter correção para título até 4.261. Com isso, ele vai trazer mais valorização, ele vai puxar mais valorização para mercado de alto risco, porque vai mostrar que o mercado está começando a se expor, institucional está começando a se expor
em mercado de alto risco. Então é importante nesse momento a gente observar essa característica aqui, tá? O rompimento dessa região de 4,908%. Romper essa região, ele pode estar tentando formar topos e fundos descendentes e o próximo suporte vai estar em 4,256%, trazendo mais valorização e continuação de valorização para Bitcoin e para o ouro também, tá? Veja que o ouro nesse momento ele está tentando romper essa região de resistência. Veja que ele passou a subir sem correção. Isso é importante a gente estar observando também, porque se o ouro tentar corrigir nesse momento, ele pode corrigir até essa região de 1944, onde ao mesmo tempo a gente vai ter o dólar subindo e título subindo. Então, se título e dólar subir, a gente tem correção para ouro e o ouro pode voltar aqui para 1940, 1950, trazendo aqui correção para Bitcoin. Mas se o ouro ele continua esse movimento de alta, onde ele vai tentar vir buscar essa região aqui, esse topo, essa all-time high, alta máxima histórica em 2050, 2040 mais ou menos, ele vai formar aqui alguns padrões de continuidade ou até mesmo uma correção até esse próximo fundo aqui, onde ele pode ficar lateral e lá na frente ele volta para romper e valorização para ouro. Com isso, valorização para Bitcoin também. Então a gente vai ficar de olho nessas informações, porque se a gente tem ouro subindo, dólar caindo, título caindo, valorização para Bitcoin, com rompimento dessa região de 35 mil dólares por unidade e alvo em 46. Aqui a gente tem um trade, aqui a gente tem compra para montagem de carteira. Então, tudo isso, todas essas análises se resume a esses pontos: queda em título, queda em dólar, valorização em ouro, rompimento de topo, entrada, trade até 46, 47. Se a gente tiver título subindo, dólar subindo, a gente vai ter o ouro caindo, consequentemente o Bitcoin caindo, tentando vir buscar fundo em 31. Chegou em 31, base de preço, eu, Luiz, vou estar comprando para montagem de carteira, tá bom? Vindo aqui para os tokens de inteligência artificial, como por exemplo o AGIX. Veja que nesse momento o AGIX está com uma força compradora bem interessante, bem significativa, com aumento de volume. É importante a gente fazer essa observação, mas é importante a gente observar também que a gente tem um fundo aqui nessa região de 19 centavos de dólar que não foi retestado. Então existe a possibilidade, se o Bitcoin passar a corrigir, obviamente, existe a possibilidade do AGIX passar a corrigir também, e a base de preço, ponto de oportunidade para acumular AGIX vai estar aqui em 19 centavos de dólar, tá bom? Não acredito, ou acho que vai ser muito difícil o AGIX vir buscar aqui 15 centavos de dólar de novo, tá? A base, na minha opinião, vai estar aqui em 19 e a partir de então ele forma um pivô de alta para tentar vir buscar as novas resistências e formar novas resistências aqui em topos anteriores, que está em 26, 27 ou até mesmo lá em 30 centavos de dólar, tá bom? Quando a gente vai observar no semanal, veja que ele conseguiu segurar exatamente naquele ponto de suporte. Olha só como ele conseguiu segurar exatamente nessa região de suporte, onde era uma resistência anterior, foi utilizado como resistência aqui, rompeu, passou a ser um suporte e agora ele utilizou toda essa região como uma região de suporte, principalmente no semanal. E a partir de então ele rompeu essa lateralização que estava formando, rompeu para cima, mostrando pressão compradora e mostrando interesse comprador, o que é importante a gente estar observando. E no semanal ele pode voltar um pouco aqui para essa região de 19 se o Bitcoin corrigir e voltar para 31, porque se o Bitcoin não voltar para 31, AGIX vem direto para 32, tá bom? Então, se você quer comprar, quer acumular AGIX, isso para você que busca um estudo gráfico. Não estou te fazendo uma recomendação de compra. Mas se você busca um estudo, passe a observar essa região de 19, 20 centavos de dólar, tá bom? E vindo aqui para o SDAO, pessoal, ele está dentro de uma região de lateralização, tá? Tudo isso daqui é uma lateralização para SDAO. Desde a região de 52 a esse fundo aqui em 30 centavos de dólar. Então, dentro dessa lateralização no semanal, a gente vai ter menores lateralizações no gráfico diário. Então, no gráfico diário, a gente teve uma lateralização aqui nessa região. Veja que ele lateralizou no meio desse canal. Ou seja, ele rompeu essa lateralização para baixo, caiu para vir buscar o fundo e agora ele rompeu o topo dessa lateralização, está voltando para fazer um pullback com possibilidade de tentar vir buscar o topo em 52. Então, nesse momento que a gente vai passar a observar aqui no SDAO, principalmente para quem quer estar se expondo no SDAO nesse momento. Agora, o que o SDAO está tentando formar é um pullback, um reteste aqui na base superior desse canal que está dentro, um canal diário que está dentro do semanal, para tentar formar um pullback para vir buscar a possibilidade aqui de 52
a 55 centavos de dólar, tá bom? Então você vai passar a observar a confirmação desse pullback, porque se ele romper para baixo esse canal, ele vai voltar de novo para dentro desse canal e vai ficar lateral aqui dentro desse range, tá bom? Mas muito cuidado em comprar acreditando que ele vai simplesmente explodir, porque ele está dentro de uma lateralização. Então, por mais que ele venha a romper essa lateralização menor dentro dessa grande lateralização, ele vai vir para o topo em 52 e corrigir, tá bom? Então, se você quer acumular agora, acumule aos poucos, porque por mais que ele venha a subir, ele vai subir para buscar o topo, aquela próxima resistência, ele corrige um pouco, dá mais oportunidade, a gente acumula mais e a partir de então ele vai seguindo dentro dessa lateralização. E a partir do próximo ano, a gente pode ter a possibilidade do rompimento e valorização até as próximas resistências em 80 dólares, 90 ou até mesmo $1 por unidade, tá bom? Enfim, é isso que eu queria trazer aqui pro vídeo de hoje, tá bom? Espero que tenha te ajudado aí esse vídeo de alguma forma e se te ajudou, deixa o like que isso ajuda o canal a crescer e se inscreve aí no canal para você receber vídeos assim todos os dias, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, foi!